Saudações, investidor! Tudo bem com você? Eu sou o Franzin, você está no canal Aportando Conhecimento e nesse vídeo daqui a gente vai falar de um assunto muito importante. A gente vai falar sobre como os fundos imobiliários se comportam com a queda de juros. Então, basicamente, a Selic está muito provavelmente muito próximo de iniciar o seu ciclo de queda. Eu particularmente acredito que já na próxima reunião do Copom, eu lembrando só que o Copom é o Comitê de Políticas Monetárias, é tipo a alta cúpula do Banco Central, ele já vai se reunir no dia 1º de agosto para decidir a nova Selic, e eu já acredito que nessa reunião a Selic já caia do patamar atual a um valor um pouco menor, se vai ser 0,25 ou 0,5 a menos. Aí é uma questão que o Copom vai definir, mas eu acredito muito que a Selic já comece o seu ciclo de queda. E nesse vídeo a gente vai falar sobre como isso vai afetar a cotação dos fundos imobiliários. Mas uma coisa muito importante do investidor ter em vista é que a Selic ela não influencia o preço das cotas. Porque na verdade a taxa Selic ela é uma taxa de juros de curto prazo. Ela é a taxa de juros para você deixar o dinheiro no banco durante um dia. A partir de 2 dias até 10 anos, por exemplo, quem determina a taxa de juros não é o Banco Central e sim o mercado. E é essa taxa de juros de longo prazo que vai impactar os fundos imobiliários. Porque os fundos imobiliários são investimentos de longo prazo, logo, uma taxa de juros de curto prazo acaba não impactando muito. Obviamente que a Selic e a taxa de juros de longo prazo geralmente costumam andar alinhadas. Quando uma sobe, a outra sobe também. Quando uma cai, a outra cai também. Só que elas não caem e sobem no mesmo momento. A taxa de longo prazo tende a subir um pouco mais rápido do que a Selic e cair antes do que a queda da Selic também. Isso é o que geralmente acontece, não necessariamente é uma regra. E aqui a gente consegue ver quanto que é essa taxa de juros futura. E aqui a gente está vendo várias retas, sim, porque na verdade cada uma dessas é uma taxa de juros em uma data diferente. Então lá na final, no mês de outubro do ano passado, era essa linha azul aqui. A taxa de juros para 2032, por exemplo, estava aqui por volta dos 11,5% ao ano. Quando a gente olha, o que aconteceu? Depois a gente tem essa linha cinza, que é a taxa em março desse ano, de 2023, ela subiu muito, ela foi lá para quase 13% a taxa de juros para daqui a 11 anos, perdão, para daqui a 9 anos, e depois a gente vê que ela começa a cair. Então, no mês 4 ela já cai mais, no mês 5 ela cai mais e volta aqui ao mesmo patamar de outubro do ano passado. Então, o que vem acontecendo com a taxa de juros de longo prazo? Ela acabou subindo muito no começo do ano, muito por conta das americanas, por choque de crédito e por vários outros problemas que o Brasil vinha enfrentando, e agora ela está caindo e voltando ao seu patamar normal. Isso aqui está dando margem para uma grande valorização dos fundos imobiliários. Tanto que se você for ver a cotação dele nos últimos 3 meses, poxa, ela acabou subindo muito desde março e é exatamente os meses que a taxa de juros de longo prazo acaba caindo. E isso não é uma coincidência. Aqui também a gente tem a NTN-B 2035. A NTN-B é o título longo do governo, é aquele IPCA mais alguma coisa. E aquele mais alguma coisa é exatamente essa linha vermelha. Então, por exemplo, em 2015 estava IPCA mais 6,5%, a gente tem aqui o ponto IPCA mais 6,5%. E aqui a gente tem quanto que é esse algo a mais em relação ao IPCA do título NTN-B 2035 desde 2010. É basicamente o quanto acima da inflação o governo está pagando para você investir nos títulos de dívida pública. E vale lembrar que esse valor aqui que a gente está calculando no gráfico não é isento de imposto de renda. Sobre esse valor, você ainda tem a isenção de no mínimo 15% de imposto de renda. Então a gente consegue ver aqui que essa cota, que o título NTN-B 2035 varia muito de yield. O rendimento dele, o quanto ele está pagando, acaba variando muito. Lá em 2015 ele chegou a pagar muito próximo de IPCA mais 7,5, quase IPCA mais 8, porque o Brasil estava numa situação muito ruim. Aqui no começo de 2019, comecinho de 2020, o Brasil estava numa situação muito melhor e ele acabou pagando algo em torno de IPCA mais 3%. Mas a gente repara que ele oscila bastante. E atualmente ele está aqui já num ciclo de queda. Nesse primeiro semestre, ele vem caindo bastante. Nesse gráfico aqui, a gente vê com muita mais simetria
E quando o IFIX está subindo, isso significa que o yield de TNB, ou seja, o quanto você está recebendo por comprar títulos de renda fixa, está caindo. Da mesma coisa que quando você vê que os fundos imobiliários estão caindo ou até mantendo de preço, essa lenga-lenga aqui que ficou durante muito tempo, a gente vê que na verdade o yield da NTNB está subindo. Ou seja, você tem investidores que estão saindo de fundos imobiliários e indo para a renda fixa quando a renda fixa fica mais atrativa, e investidores saindo da renda fixa e indo para fundos imobiliários quando fundos imobiliários ficam mais atrativos. E vale lembrar que atualmente a gente está com o Tesouro IPCA mais 2035 em IPCA mais 5,24, que é um valor muito próximo de um valor normal, muito abaixo do 6, 6,5 que estava há alguns meses atrás. E nesse gráfico a gente consegue ver quanto que é o spread, ou seja, quanto a mais do que a renda fixa está pagando, os investidores estão cobrando para investir em fundos imobiliários. Isso exclusivamente de tijolo, tá bom? Fundos imobiliários de papel não vão ter uma alta muito expressiva com a queda de juros. Já os fundos de tijolo, sim, porque eles vão ser aí potencializados por essa queda de juros. Eles vão passar aí a ter suas cotações mais caras devido à queda de juros tá proporcionando que esse fundo imobiliário fique mais próximo do seu valor real. Então, atualmente, a gente consegue ver que, em média, os fundos imobiliários de tijolo estão pagando ele quase 4% a mais do que os títulos da TNB. Ou seja, você pode investir em renda fixa ou você pode investir em fundos imobiliários de tijolo e receber 4% por ano a mais de rendimento, o que é um rendimento muito grande, considerando que a média histórica desde 2018 é de 2,28%. Isso mostra que está num momento muito interessante para investir em fundos imobiliários. E muito provavelmente, com a queda de juros, esse spread vai acabar voltando para a média. Então, a gente vai ter uma grande valorização das cotas de fundos imobiliários. Primeiro, porque os juros vai cair. E segundo, porque a gente vai ter o fechamento desse spread. Esse valor aqui vai diminuir para 2,8 e ele vai diminuir fazendo as cotas valorizarem. Esse vídeo ele é um pouco mais confuso do que o normal. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários. Mas esse vídeo vai chegando ao fim e eu vou estar recomendando outros 2 vídeos aqui do canal. Gente, um forte abraço e até o próximo vídeo.